Amém, queridos? Queridos, abram comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quero usar esse texto é muito conhecido, mas eu quero usar ele para nós conversarmos um pouquinho, queridos, sobre a oração. Sobre oração. E o tema da minha mensagem hoje é processo de cura. Queridos, a oração e a comunhão com Deus, ela nos traz cura. Quando nós falamos de oração, nós podemos colocar 8 tipos de oração, ou 8 facetas da oração. A primeira é reverência, a segunda é louvor, adoração, ação de graças, petição, súplicas, intercessão e proclamação. São 8 facetas da oração, são 8 partes que podem compor a oração, a nossa busca a Deus. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tem uma promessa impressionante, queridos. Olha o que a palavra de Deus nos fala. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aqui, queridos, nós vemos, queridos, um processo de cura, o processo que leva à cura. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre alguns trechos desse versículo. E o primeiro, queridos, é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Queridos, Deus tem e sempre teve e sempre terá um povo na terra. Deus teve, Ele tem e Ele sempre terá um povo na terra. Um povo que se chama pelo seu nome. Um povo que reconhece o seu nome. Os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Lembra lá? Elias vai para a caverna, começa a chorar. Elias cai em um pensamento religioso e ele fala: só eu sou santo, só eu que não me corrompi. O resto, todo mundo, ninguém presta. Deus chega diante de Elias e fala: não, cara, existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então Deus sempre tem os seus remanescentes, um povo que se chama pelo seu nome, um povo que reconhece o seu nome. O povo de Deus, queridos, preste muita atenção aqui, isso pode trazer cura ao seu coração. O povo de Deus, ele nunca foi a maioria. Esse povo que se chama pelo nome de Deus, ele nunca foi a maioria. Em uma igreja local, queridos, os remanescentes não são a maioria. Nem todo frequentador de igreja é nascido de novo. Às vezes nós queremos 100%, queremos que as pessoas se envolvam. Queridos, em uma igreja local, queridos, nem todos nasceram de novo. Alguns só são frequentadores de igreja. Só que tem um contraponto: todo nascido de novo, ele frequenta uma igreja. Nem todos os que frequentam a igreja tiveram uma experiência com o novo nascimento, se converteram, mas todos que tiveram uma experiência com Jesus, todos que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, de coração se converteram, nasceram de novo, eles frequentam uma igreja local. Quer ver um exemplo simples que eu gosto? Imagine eu vou lá na casa do Tiago. O Tiago tem 3 filhas. Ou eu convido o Tiago e a Dália para um almoço lá em casa. E eu falo assim: Tiago, eu gosto muito de você, nós amamos você, eu quero receber você na minha casa e eu quero ir na sua casa, mas eu não quero que suas filhas participem, porque eu não gosto das suas filhas. Você acha que eu teria um bom relacionamento com o Tiago? Deus, eu amo você, eu gosto muito do Senhor, eu te amo de todo o meu coração, mas eu não gosto muito dos seus filhos, eu não quero ter comunhão com eles. Será que isso funcionaria? Consegue me entender? Todas
todas as pessoas que nasceram de novo, tiveram uma experiência com Jesus, são um remanescente que se chama igreja, eles frequentam uma igreja local, queridos. Ok? A função dessa intercessão, queridos, está sobre as nossas vidas. A função dessa busca de 2 Crônicas está sobre as nossas vidas. É a nossa responsabilidade. Queridos, como igreja, é a nossa responsabilidade interceder pelas nações, pelos ímpios. E ainda, queridos, muitas vezes nós terceirizamos essa responsabilidade. Eu vou te explicar por quê. Ainda depositamos a nossa esperança em paliativos, como governo, como educação, finanças. Nós conversamos mais sobre isso do que nós oramos, principalmente agora, no meio político, nessa ascensão de política nas redes sociais. Nós pesquisamos muito mais sobre política, nós conversamos muito mais sobre política, sobre finanças, sobre governo, sobre saúde, sobre como os políticos deveriam se comportar, do que oramos. E o que nós fazemos com isso? Nós terceirizamos a responsabilidade. Nós achamos que uma melhor educação, que um melhor governo, que uma melhor saúde vai trazer cura para a nação. Só que a cura para a nação, ela vem através da intercessão do justo. E nós terceirizamos essa responsabilidade. Nós achamos, queridos, que se um povo que se chama pelo seu nome falar sobre política, acrescentar um novo governante e começar a falar sobre política, vai trazer cura para a nação. Só que o versículo não fala isso. Se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós terceirizamos isso, queridos. Podemos querer mudanças nessa área? Claro que podemos, queridos. Mas a nossa esperança está em Deus. Nós confiamos totalmente em Deus. Amém? O ímpio, queridos, o ímpio, ele é ímpio. Quer ver? Abram comigo em Apocalipse, capítulo 22, lá no finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 11 ao 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo do 11 ao 12. A palavra de Deus fala assim, preste muita atenção: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Queridos, a impiedade vai continuar, o ímpio vai continuar sendo ímpio, o justo vai continuar sendo justo, até que Jesus volte. Muitas vezes nós focamos e falamos, não, a maldade do mundo está crescendo, está cada vez pior, queridos. Então não existem justos sendo justificados por Jesus, então não existem santos sendo santificados, queridos. À medida que um cresce, o outro cresce também. A revelação de Deus, ela é progressiva, ela está crescendo na igreja. Quem é injusto, quem é injusto, quem é sujo, não vai ser boca de Deus na terra. Muitas vezes acabamos nos escandalizando com o que está acontecendo no mundo e perdemos muito tempo. Nossa, pastor, você viu o que está acontecendo no mundo? O mundo está ficando cada vez pior, pastor. Nossa, queridos, não se escandalize com o mundo. Assuma a sua responsabilidade. Nós que somos povo de Deus, que chamamos pelo seu nome, fomos chamados para orar. Não adianta a gente esperar que o mundo mude. Você está conseguindo me entender? Porque às vezes nós colocamos a nossa esperança numa mudança externa, sendo que a mudança interna, de dentro da igreja para fora, manifestando a glória e a graça de Deus. E o texto continua: se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Aqui vemos um trilho, queridos, um caminho a seguir, um trilho que o Espírito Santo nos guia. E a primeira parte desse trilho, queridos, é se humilhar. Se humilhar. A marca do povo de Deus, queridos, é a verdadeira humildade. Humildade não tem a ver com condições financeiras.
O catolicismo romano dominou a nossa mente. A gente às vezes associa humildade com finanças. E olha como aquele cara é humilde, porque ele anda bem simples. Queridos, isso não tem nada a ver. Existem pessoas que não têm dinheiro, que são extremamente orgulhosas. E existem pessoas que têm dinheiro, queridos, e são extremamente humildes. E vice-versa. Não tem a ver com condições financeiras. Humildade não tem a ver com se menosprezar, como eu tenho falado para vocês. Não entre diante de Deus falando, como eu não presto, olha, isso não é se humilhar, queridos. Humildade, queridos, não tem a ver com se lamentar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Interceder não tem a ver com se lamentar. Muitas pessoas vivem se lamentando achando que estão intercedendo. Ó céus, ó vida, olha como as coisas são difíceis. Deus, olha para nós, olha como as coisas são difíceis. Queridos, se lamentar não tem a ver com interceder. Amém? Nos humilhamos diante de Deus, queridos, quando reconhecemos que Ele é Deus. Quer ver como você reconhece que Ele é Deus? Você é filho de Deus, sim ou não? Sim? Certeza? Mas por que você é filho? Por aquilo que Jesus fez na cruz. Então eu reconheço que Jesus é Deus, que Ele é Deus. E eu me submeto. Eu não fico me esforçando para tentar ser filho. Você está me entendendo? É por aquilo que Ele fez. Então eu me humilho diante disso e falo, Deus, por mais que eu seja desse jeito que eu sou, eu reconheço a Tua obra na minha vida. Eu reconheço que você é poderoso de transformar alguém como eu em seu filho. Porque se você se conhece bem, você sabe que você não presta. A salvação vem sobre as nossas vidas, queridos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Como que a salvação entra no coração de uma pessoa? Quando ela reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para ela reconhecer Jesus como Salvador, ela tem que reconhecer que ela precisa de salvação. Só tem um Salvador quem reconhece que precisa de salvação. E para você reconhecer que você precisa de salvação, você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer os meus esforços, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu acho, nada alcança a Deus. Por isso eu me humilho. Eu necessito de um Salvador. Isso é se humilhar, queridos. Olha o que João capítulo 15, versículo do 4 ao 5 fala. A palavra de Deus fala assim. João capítulo 15, versículo 4 ao 15. Do 4 ao 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estivereis em mim. Eu sou a videira e vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, queridos, não damos fruto. Sem Jesus não podemos fazer nada. Sem Jesus, eu e você somos inúteis. Inúteis. Não prestamos. Sem Jesus, nós somos inúteis. Nós não geramos frutos. Então, tudo o que fizemos de bom na vida foi por causa de Deus. Por causa de Jesus. Preste muita atenção aqui. Se sem Jesus nós não podemos fazer nada, tudo o que nós fizemos que alcança a Deus foi porque nós estamos conectados em Jesus. Não vem de nós, vem dele. Amém? Não vem de nós, vem dele. Quando entendemos isso, queridos, o nosso senso crítico abaixa. Nós somos muito críticos com os outros. Nós somos muito críticos com as outras pessoas. Nós sempre queremos falar o que o outro deve fazer. Por quê? Porque talvez a gente faça algumas coisas melhores que o outro. Só que se a Bíblia fala que nós não podemos fazer nada sem estar conectados a Jesus, nada do que eu digo, queridos, nada de obras vivas. Obras que alcancem a Deus, ok? Então se eu só posso fazer as coisas enquanto estou conectado em Jesus, não há glória em mim. A glória está nele. Então por que o meu senso crítico é alto?
Por que eu critico muito as outras pessoas? Se eu oro porque eu estou conectado em Jesus. Então por que eu cobro para que os outros orem? O nosso senso crítico é muito alto, queridos. Nós somos muito legalistas, religiosos. Quando eu entendo que tudo que eu faço, que vale a pena, que é bom, é porque eu estou conectado nele. Amém? A glória é de quem? De Jesus. Se eu desconecto dele, nada do que eu faço presta, eu não dou frutos. Então por que eu cobro fruto do outro? Eu cobro fruto do meu marido, da minha esposa, comportamentos. O nosso crítico, o senso crítico é muito alto, queridos. Nós temos que abaixar esse senso crítico. Quando eu entendo isso, a humildade entra no meu coração e paro de me achar melhor do que os outros. Paro de dizer para as pessoas o que elas precisam fazer. Aí eu começo a entender o que o versículo de Tiago 1,17 fala. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Se você tem uma dádiva, se você tem um dom, ele não veio de você mesmo em si. Então não há orgulho humano nisso. Se você toca, se você canta, se você ora, se você prega, isso é um dom. Ele descende do Pai das luzes, onde não há sombra de variação, não é seu. Se não é meu, não há razão de eu me orgulhar. Se não há razão de eu me orgulhar, eu não me comparo com os outros, com a minha superioridade por causa dos meus dons. Romanos 11:36 fala assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, existe um teólogo que ele diz que quando Jesus voltar, não vai ter 1 milímetro no universo que ele não fale é meu. Ele vai voltar, ele vai falar é meu, é meu, é meu. Tudo é dele. Se você foi despertado a orar, você foi despertado a orar por ele. Se você for despertado a louvar a Deus, você foi despertado por ele. Se você foi chamado para pregar e foi despertado isso em você, foi por ele. Você consegue me entender? E o texto continua: se humilhar e orar. Deus responde orações. Dá um glória a Deus aí, queridos. Deus responde orações. Ao longo da história, vemos Deus respondendo as orações do seu povo, desse povo que se chama pelo seu nome. Eu e você precisamos despertar para isso, ou deixar Deus nos despertar para a oração. Todos os avivamentos da história foram regados por oração. Spurgeon, queridos, que é o príncipe dos pregadores, ele fala assim: quando Deus deseja fazer grande obra, ele primeiro coloca o seu povo para orar. Ele tem outra frase, ele fala assim: em geral jamais veremos muita melhora em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar um lugar mais elevado na estima dos crentes. Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Por isso, queridos, que o se humilhar vem primeiro. Preste atenção. Por que eu preciso me humilhar? Porque eu não oro se o meu orgulho está alto. Enquanto eu estou achando que eu consigo resolver e fazer, queridos, eu não vou orar. Somente quando nos humilhamos e reconhecemos a nossa necessidade de Deus, entramos em oração. Você pode falar para mim assim: pastor, eu não sei orar. Bem-vindo ao time, queridos, ninguém sabe. E a Bíblia fala isso. Olha o que Romanos 8, 26 ao 27 fala. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como se convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda o coração sabe qual que é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Pastor, eu não sei orar. Ninguém sabe, queridos, como convém pelo menos. Talvez você saiba ficar falando algumas coisas, mas orar como convém ninguém sabe. Nós temos a necessidade que o Espírito Santo interceda por nós e nos ensine e nos leve à oração. Não temos uma cartilha, mas temos uma promessa de sermos guiados pelo Espírito Santo na oração. Pastor, como que nós podemos orar? Não existe uma cartilha, queridos, mas existe a promessa de sermos guiados pelo Espírito Santo. Existem uns princípios de oração que nós vimos semana passada no Pai Nosso, mas são princípios, queridos, que esses princípios são ativados pelo Espírito Santo na nossa vida e nós mergulhamos em uma intensidade de oração, guiados pelo Espírito de Deus. E o texto de 2 Crônicas continua: e orar e buscar a minha face. Lucas 11, do 9 ao 10 fala assim: por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quem bate vai se abrir. O que pede recebe. Isso é uma promessa, queridos. E a outra promessa é: o que busca vai encontrar. Queridos, se eu e você buscarmos, nós vamos encontrar. E o texto nos chama o quê? A buscar a face de Deus. Orar e buscar a minha face. Se buscarmos a face de Deus, queridos, eu e você vamos encontrar. E o que acontece quando encontramos a face de Deus? O que acontecia no Antigo Testamento se alguém buscasse e encontrasse a face de Deus? Lembra lá o texto? Moisés fala: deixa eu ver a sua face, deixa eu te reconhecer. Êxodo capítulo 30, versículo 20, a palavra de Deus fala assim: e acrescentou: você não poderá ver a minha face. Respostas de Deus a Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Lembra lá, Moisés fala: deixa eu ver a sua face. Deus fala: não, você não pode ver a minha face, porque se você ver a minha face, você vai morrer. Então olha na fenda da rocha, eu vou tapar a mão, eu vou passar e você vai ver as minhas costas, porque você não pode ver a minha face, porque todo aquele que ver a minha face vai morrer. Então a Bíblia fala para nós buscarmos a face de Deus. Se eu e você buscamos a face de Deus, nós vamos encontrar. E todas as vezes que nós encontramos a face de Deus, nós morremos. Morremos para o nosso orgulho, morremos para a falta de perdão. Todas as vezes que eu oro e busco a face de Deus, eu encontro a face de Deus e algo em mim morre. Algo em mim morre. Todas as vezes que buscamos a face de Deus, nós vamos encontrar. E todas as vezes que encontramos a face de Deus, algo em nós morre. Algo em nós morre. Sabe quando nós estamos ofendidos, bravos com alguém? Se nós fizermos esse processo, querido, de nos humilharmos, de orarmos, de buscarmos a face de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar. E quando nós encontramos a face de Deus, queridos, a falta de perdão morre em nós, o orgulho morre em nós, o nosso senso crítico morre. Você consegue me entender? Só podemos passar para o próximo passo, queridos, se encontrarmos a face de Deus. Qual que é o próximo passo? E se converter dos seus maus caminhos. Só tem um jeito, queridos, se converter dos nossos maus caminhos, queridos. Não existe conversão verdadeira sem olhar na face de Deus. Não existe conversão verdadeira se algo não morrer em nós. Aí nós precisamos entender frutos e raízes. Os frutos, queridos, são os nossos maus caminhos. Preste muita atenção. Os frutos são os nossos maus caminhos. Os nossos pensamentos, comportamentos e ações que são fora ou não são validados pela palavra de Deus. Esses são os frutos. Os nossos maus caminhos são os frutos. Qual que é a raiz? A raiz é a falta de comunhão com Deus. Muitas vezes nós queremos mudanças nos frutos, mas nós precisamos atacar a raiz. É impossível, queridos, alguém se converter dos seus maus caminhos sem antes primeiro ter um encontro com a face de Deus.
porque senão é simplesmente uma religião. Nós podemos mudar os frutos? Podemos. Pega uma cartilha de regras para a pessoa e fala assim, ó, você não pode fazer isso. Aí ela pega aquela cartilha de regras e começa pelas suas próprias forças, mudar o seu comportamento. E alguns, por uma forte disciplina, conseguem. Só que isso não é evangelho. O evangelho é quando nós encontramos a face de Deus, queridos. A raiz é atacada e o nosso comportamento muda. A lei mudava aspectos exteriores. A graça muda aspectos interiores. É de dentro para fora. Precisamos atacar a raiz, queridos. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, ataca a raiz. Uma pessoa que se humilha diante de Deus, que ora e que encontra a face de Deus, a raiz que gera maus frutos na vida dela é cortada. O texto continua: então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu ouvirei. Os ouvidos de Deus estão abertos às nossas orações. Creia nisso. Perdoarei os seus pecados. Quando encontramos a face de Deus, queridos, morremos para os nossos maus caminhos. Morremos para os nossos maus caminhos. Recebemos o perdão conquistado por Jesus na cruz. E sararei a sua terra. Isso é uma promessa. Ele sara as nossas vidas e com consequência sara a nossa terra. Como nós saramos Vitimarsum? Sarando as pessoas. Quando as pessoas vão sendo curadas, essa terra vai sendo curada. Uma bênção individual que se torna uma bênção coletiva. Lembre-se, queridos, é um povo que se chama pelo seu nome. Se nós, como igreja de Vitimarsum, vivermos isso, essa terra será sarada. Preste atenção. Se nós, como igreja, quando nós falamos de sarar uma região, se nós falamos de sarar a colônia, automaticamente vem na nossa mente que pessoas influentes deveriam se converter, a cooperativa deveria mudar. A gente começa a achar que são coisas e nós sempre atacamos paliativos, queridos. Só que a promessa está para o povo que se chama pelo seu nome. Esse povo não vai ser a maioria, amém? Vai ser um pingado de gente que se chama pelo seu nome. Se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É possível essa terra ser sarada, sim ou não? Sim. E ela vai ser sarada através de quem? Da igreja. Do povo que se chama pelo seu nome. Isso é impossível? Não, é só você crer. Não depende do ímpio, queridos. Depende de uma postura de coração da igreja. E não da instituição igreja. Da igreja, corpo vivo de Cristo. Porque na instituição, queridos, quando nós nos reunimos, nós vamos ter 100, 200, 300 pessoas. E no meio dessas 300 vai ter o povo que se chama pelo seu nome. Só que a gente tem um mau costume, queridos, de ficar olhando para o povo que não se chama pelo seu nome. Pastor, ninguém ora nesse lugar, pastor, ninguém faz nada direito. Olha o que o fulano está fazendo. Querido, está fazendo aquilo porque não nasceu de novo. Está no nosso meio e não nasceu de novo. Tira os olhos disso. Ah, pastor, você tem que tomar uma postura. Olha o que estão fazendo. É perca de tempo, querido. Existe um povo que nasceu de novo, que se chama pelo seu nome, que não vai ser a maioria. Só que a nossa infantilidade sempre fica, nosso senso crítico, nosso achismo e até a nossa religiosidade se achar melhor que os outros.
Nós ficamos focando naquilo que não é para focar e perdemos tempo. Ok, se existe um povo que se chama pelo seu nome, então, ok, sou eu sou esse povo. Então o que eu vou fazer? Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar a face de Deus e eu vou ver cura. No meu grupo familiar eu vou fazer isso, nas minhas ações diárias eu vou fazer isso e eu vou ver cura. Nunca vai ser a totalidade, queridos, nem uma igreja local, a não ser que venha um avivamento poderoso. O que é um avivamento? É quando vem um despertar poderoso de Deus sobre uma localidade, sobre uma igreja, sobre pessoas, e daí aqueles 20% que eram remanescentes se tornam 80%. Aí nós vemos algo poderoso acontecendo, e eu oro por isso, para que isso aconteça. Só que enquanto isso não acontece, eu foco naqueles que são a igreja verdadeira. A igreja viva, o corpo vivo de Cristo na terra, os remanescentes. Você consegue me entender? Você consegue ver que muitas vezes nós nos distorcemos e não focamos naquilo que precisamos focar? Se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa é nossa. Você recebe essa palavra no seu coração?